E uma vez que uma criança autista se desregula, se desestabiliza, ela pode passar o dia todo em desequilíbrio. Ou ainda, ela pode passar uns 2, 3 dias, às vezes a semana em desequilíbrio. Por quê? Porque ela tem dificuldade de se autorregular de novo. E aí, acontece um gatilho lá dentro da sessão de terapia. Deixou ele irritado, deixou ele nervoso, né? Ele pode ter chorado, se autoagredido, enfim, você não estava lá dentro, porque não é permitido você entrar dentro das sessões, você tem que ficar do lado de fora. Aí você leva ele para casa, aí ele passa o dia ou agitado, ou estressado, irritado. E aí lá na sua casa, qualquer outro acontecimento que aconteça é mais um gatilho para ele. No outro dia, acontece uma outra situação, é mais um gatilho. Depois, é o momento dele voltar de novo na terapia, que acontece de novo mais gatilhos. E vai acumulando um gatilho atrás do outro, vai ficando uma bomba lá dentro dele. E você não está entendendo o fio da meada, onde tudo começou. Então, são gatilhos, as formas, as maneiras que muitas terapias, segundo as metodologias, são trabalhadas com o seu filho autista. E você não sabe. Olá, boa noite, sejam muito bem-vindas ao nosso bate-papo de mães de autistas. Para quem ainda não me conhece, sou Sara Roder, mãe de autistas, terapeuta, especialista em autismo. E nesse bate-papo de mães de autistas, eu te ajudo como você pode levar uma vida normal, ajudando a desenvolver o seu filho autista para que ele seja calmo e independente de uma forma natural. Mesmo que ele já faça várias sessões de terapias há muito tempo, ou se ele não tem acesso a terapias. E também se você apenas suspeita que o seu filho seja autista. Nesse bate-papo é sempre trazendo informações, orientações e direcionamento para vocês. Então, se você está aqui comigo, compartilha esse bate-papo para que outras mães, outras famílias também sejam ajudadas, sejam despertadas, direcionadas, mesmo que os filhos já façam terapias há um bom tempo. Inclusive, é exatamente sobre isso o nosso tema de hoje, né? Sobre o bate-papo de hoje. Nós vamos falar por quê? Por que o seu filho autista ainda é nervoso, até agitado, mesmo fazendo terapias? Por que será? No bate-papo de hoje, não tem como eu dar um diagnóstico, ou seja, explicar exatamente o porquê do nervoso do seu filho autista, mesmo ele fazendo terapias. Dar uma explicação única, específica, para entender o porquê. Mas eu vou procurar te contar motivos, possibilidades que podem estar funcionando como gatilhos para que o seu filho autista seja nervoso, mesmo que ele já faça terapias. Exatamente sobre esse ponto que eu quero trabalhar aqui com vocês hoje, tá? Você, mãe de autista, pode estar passando por situação assim desse tema, que o filho faz terapias e ainda está nervoso. E por quê? Na verdade, o seu filho não deveria mais estar nervoso. Concorda comigo? Pensa bem, reflete. O seu filho faz terapias para quê? O objetivo é que ele se desenvolva dentro das habilidades que ele precisa desenvolver. Tem criança autista. Cada criança autista tem a sua necessidade específica única. Tem crianças autistas que precisa desenvolver a fala, ou tem atraso na fala, outras o problema é comportamental, ou autocuidados, né? Enfim, cada criança autista sensorial, cada um tem o seu desafio ali para desenvolver aquela habilidade ou várias habilidades, mas enfim, únicas. Então você coloca o seu filho nas terapias, por quê? Porque você espera que ele se desenvolva, mas você não espera que ele se desenvolva dentro daquela habilidade, mas que ele seja irritado, nervoso, agitado. Pelo contrário, você espera que o seu filho autista se desenvolva, mas que seja uma criança calma, né? Uma criança tranquila, que você possa falar com ele vai te obedecer, você possa direcionar, ele possa aceitar os seus comandos, seus direcionamentos, que ele possa dormir tranquilo, que ele possa interagir tranquilo com as outras crianças, sem bater nos coleguinhas, sem demonstrar agressividade. Você espera isso, não é verdade? Para isso que você coloca o seu filho nas terapias. Porém, que você ouve?
ouve? Você ouve que o seu filho é nervoso porque ele é autista. Os autistas são assim mesmo. Ou talvez você ouve que o seu filho é nervoso porque ele só quer fazer as atividades que ele gosta. Ou você ouve que ele precisa aprender, que ele não pode ter tudo o que ele quer. Ou até mesmo você ouve que é manha dele. Isso dói no nosso coração de mãe. Isso dói muito. E como que eu sei disso? Por teorias? Não, por prática. Aqui, esse coração aqui já doeu muito, porque eu já ouvi tudo isso e muito mais. E tenho falado com muitas mães que se encontram na mesma condição, né? Então, você vê, por exemplo, o seu filho não querendo mais ir para sessões de terapias, chorando para não ir. É normal? Não deve ser normal. Ele deveria gostar de ir para sessões de terapias. Deveria ser prazeroso para ele, motivador, não é verdade? Mas nem para todos acontece assim. Então, e você como fica? Não sabe o que fazer, né? Porque te falaram que se ele ficar sem terapias, ele não vai se desenvolver. Mas o que você não vê e não te falam é que a maneira que está sendo trabalhado com o seu filho nas sessões de terapias é como um gatilho para deixar ele nervoso. E uma vez que uma criança autista se desregula, se desestabiliza, ela pode passar o dia todo em desequilíbrio. Ou ainda, ela pode passar uns 2, 3 dias, às vezes a semana em desequilíbrio. Por quê? Porque ela tem dificuldade de se autorregular de novo. E aí, acontece um gatilho lá dentro da sessão de terapia. Deixou ele irritado, deixou ele nervoso, né? Ele pode ter chorado, se autoagredido. Enfim, você não estava lá dentro, porque não é permitido você entrar dentro das sessões. Você tem que ficar do lado de fora, porque a mãe atrapalha, a mãe passa a mão na cabeça e protege, né? Então você não pode entrar, você não viu. Seu filho talvez seja não verbal, ele não vai conseguir te falar. Então você vai ficar só com o retorno da profissional. Olha, mãe, ele chorou por quê? Né? Ele não quis fazer atividade, ou ele queria fazer só do jeito dele, ou porque hoje ele estava muito agitado, ou porque hoje ele não obedeceu, enfim, né? E teu filho não fala, é não verbal, e você tem que fazer o quê, né? Você acaba acreditando e você não estava ali presente. Então, é um gatilho. Aí você leva ele para casa, aí ele passa o dia ou agitado, ou estressado, irritado. E aí lá na sua casa, qualquer outro acontecimento que aconteça é mais um gatilho para ele. No outro dia, acontece uma outra situação, é mais um gatilho. Depois, é o momento dele voltar de novo na terapia, que acontece de novo mais gatilhos. E vai acumulando um gatilho atrás do outro, vai ficando uma bomba lá dentro dele. E você não está entendendo o fio da meada, onde tudo começou. Então, são gatilhos, as formas, as maneiras que muitas terapias, segundo as metodologias, são trabalhadas com o seu filho autista. E você não sabe, tá? Mas até você se sentir estressada, sem paciência, é uma coisa. Por quê? Porque você é a mãe. Então você passa por cansaço, por dificuldades, por estresse, excesso de preocupações, mas você é a mãe. Apesar de todas essas dificuldades que você sente, mas tem o seu amor incondicional. Você espera o quê? Que lá nas terapias, os profissionais possam ajudar o seu filho naquilo que você não consegue em casa. Então você deposita as suas expectativas lá nas terapias, né? Que o seu filho se desenvolva e seja calmo, tranquilo. Esse é o seu desejo, esse é o seu sonho. Sara, como é que você adivinhou? Como é que você sabe? Porque esse era o meu desejo, esse era o meu sonho. E eu trabalhei por ele. Por isso que eu tenho resultados com os meus filhos. São autistas? Sim, passam por dificuldades, por situações diferentes na escola, passam, mas eles são calmos, eles são tranquilos. E isso eu tenho ajudado várias outras mães também ajudarem os filhos, porque olha, se você tem um filho calmo e tranquilo, é muito mais fácil você desenvolver qualquer habilidade que você precise desenvolver nele. Como hoje eu fiz o bate-papo formiguinha, que é o bate-papo formiguinha, para quem não sabe, é um encontro que eu tenho todas as semanas com as minhas alunas. Então nesse bate-papo formiguinha, eu digo que nós trabalhamos como formiguinhas
todo dia você está ali trabalhando uma habilidade ou outra, desenvolvendo o seu filho autista, ou que suspeita que seja autista. E nós somos como formiguinhas, e uma formiguinha só não constrói um formigueiro. Então, temos os plantões formiguinhas. Toda semana as alunas se reúnem e aí compartilham os resultados positivos, mas também trazem as dúvidas, as dificuldades, e eu tô ali para guiar pela mão, para dar um direcionamento, né, uma orientação, enfim. E hoje, no nosso plantão formiguinha, uma das alunas que participou ali com a gente, a Monique, ela compartilhou da pequenininha dela, a Abigail, de 2 aninhos. E ela que não faz terapias, né? A Abigail começou a fazer sessões de fono, mas eram crises e mais crises nervosas que a Monique não sabia mais o que fazer, como lidar. E aí o que aconteceu? Trabalhando com a Abigail em casa, agora a Abigail não tem mais crises nervosas. Foram ao shopping, que ela não conseguia nem entrar no shopping antes, né? Foi ao parquinho, enfim, não teve mais as crises nervosas. Então, ela tá passando uma fase de irritabilidade porque a fase da dentição, tá nascendo os dentinhos, isso é natural, né? Mas crises ela nunca mais teve. Claro que são crises nervosas. É aquilo que quem ainda não tem o conhecimento para desenvolver uma criança autista interpreta como birra. É que a criança grita, se agride ou agride os outros, se joga no chão, bate a cabeça, enfim, chamam de birra, né? Então é uma crise nervosa. A Abigail não tem, mas ela tinha, que a Monique precisava conter ela, né? E não precisa mais. E veja só, a Monique, ela não leva mais a Abigail a fazer nenhuma sessão de terapia, mas ela trabalha. E ela é mãe solo, né? E arquiteta urbanista, então ela tem vários projetos de trabalho dela. E ela e a mãe desenvolvendo a filhota, né? É maravilhoso ver o desenvolvimento. E isso não deu 2 meses ainda de desenvolvimento. Mas, por que eu tô te contando isso? Porque eu quero te dizer que quando você entender que as próprias terapias podem estar contribuindo para o seu filho não ser calmo, mas ser nervoso, você vai mudar o seu filho da água para o vinho. Por quê? Porque todo autista vive um mundo imaginário. E nesse mundo imaginário, as coisas acontecem no tempo deles, do jeito deles, com as regras que eles mesmos criam, eles mesmos fazem no mundo imaginário deles. E tudo isso é o oposto do seu mundo real, que você vive, o oposto. Mas, veja só, quem tem a dificuldade de se comunicar e de interagir? O seu filho, correto? Então, o que ele precisa? De ajuda, de direcionamento. Veja só, você não precisa mudar o seu filho, você precisa direcioná-lo dentro do que ele é, dentro do que ele é. Então, mostrando o porquê, explicando os motivos, fazendo a conexão do mundo imaginário dele para o seu mundo real. Então, como? Como se faz isso, sabe? De uma forma compreensiva, amorosa e respeitosa. São os principais ingredientes para que você cause a transformação no seu filho autista. Amorosa como? Com o seu amor incondicional de mãe, que não adianta. Por melhor que seja um profissional, não vai ter o olhar amoroso da mãe. Não adianta. Compreensivo. Como? Compreendendo as dificuldades do seu filho e não exigindo que ele faça as mesmas coisas dentro do mesmo tempo que as crianças que não são autistas fazem, ou crianças de um outro nível de suporte no autismo façam. Respeitoso? Como? Não forçando, mas entendendo o tempo do seu filho, as hipersensibilidades dele, os 5 sentidos muito sensíveis, muito aguçados, o hiperfoco, os movimentos repetitivos. Agora, um segredo que você não sabia, mas agora você vai ficar sabendo. Olha só, nas terapias, o profissional direciona a criança, ele guia a criança, né, ela é guiada por ele. Nós, como mães de autistas, nós seguimos o mestre. Você já brincou quando era criança daquela brincadeira de segue o mestre? Eu não gostava muito de brincar, não, porque eu gostava se eu fosse a
mestre, né? Mas seguir eu não gostava muito não. Mas existe a brincadeira do segue mestre. Então tem uma criança que vai na frente puxando a fila e vão várias outras crianças atrás. E aí, do jeito que ele anda, os outros têm que andar também. Onde ele coloca os pés, os outros têm que colocar também. Então vai seguindo o mestre, né? É essa brincadeira do segue mestre. Então, o seu filho, ele te mostra o caminho. O seu filho te mostra o caminho. Eu tenho alunas que, principalmente no comecinho, quando estão aprendendo ainda, né, a conhecer, a desenvolver o filho, tudo é novo, como assim, tal. Então, naquela sede, elas vão na frente puxando a criança, puxando o filho empaca, aí ele trava, aí ele tem resistência. Ai, Sara, o que eu faço? Eu fiz do jeitinho que você me falou, mas não deu certo, não funcionou. Quando eu vou ver, no desespero, na ansiedade de mãe, ela estava puxando o filho para ele conseguir falar logo, para ele conseguir se desfraldar logo, para ele, entendeu? Teu filho te mostra o caminho. Só que aí, para você entender o que é que ele está te mostrando, você precisa parar, olhar para o seu filho com outros olhos, não com o olhar de criança problema, de criança doente, né? Mas um outro olhar, respeitando os sinais de autismo dele, o tempo dele, as hipersensibilidades, o hiperfoco, os repetitivos e tudo mais, e observando. Às vezes, teu filho já está falando algumas palavrinhas e você não parou para perceber, porque no meio dos sons que ele produz, ele solta algumas sílabas. Você nunca parou para observar. Então, o teu filho te mostra o caminho, teu filho autista te mostra o caminho. Claro que não é simplesmente você ficar parada, estagnada, olhando para ele e ele vai te mostrar o que é que você tem que fazer. Claro que não é assim. Mas entenderam o que eu quis dizer? O teu filho te mostra o tempo dele, se ele está disposto a praticar mais aquela atividade ou deu, já chega. Ele te mostra. A questão é que os profissionais têm aquele prazo, se é 1 hora, se é 40 minutos, tem que cumprir aquele prazo, o teu filho tem que fazer as atividades dentro daquele prazo. Você não. Se você percebeu que 20 minutos bastou, foi suficiente para ele, ok, amanhã vocês fazem mais ou mais tarde. Então, o teu filho te mostra o caminho. Ele te mostra como que você começa a trabalhar o desenvolvimento da fala dele. Você percebe qual é o imaginário dele. Tá na mente dele o tempo todo. E a partir dali, você começa a desenvolver, por exemplo, a fala, as resistências dele, os comportamentos dele. Então, esse é um segredo que você não sabia. Mas, talvez você pense assim, ai, Sara, mas se o meu filho não fizer fono, eu tenho medo de eu não ser capaz de ajudar o meu filho a falar. Isso é um medo que você tem. Mas é possível e não é complicado, é simples, com ferramentas práticas do dia a dia. Por exemplo, como eu estava falando da minha aluna Monique, que compartilhou com a gente hoje. Ela começou já o plantão formiguinha falando assim, olha, deixa eu já começar, depois eu coloco minhas dúvidas aqui. Eu já quero começar falando do resultado positivo dessa semana com a Abigail. E ela já comentou, ela desenvolveu principalmente na fala, ela já está falando palavrinhas. A Abigail só produzia sons, grunhidos. Em 2 meses ela já está falando palavrinhas. E ela tem 2 anos e alguns meses, não me lembro agora os meses, mas por aí. Quem mais? A Rosineide. A Rosineide até tem uma live que eu fiz aí com a Rosineide. Tá por aí, vocês podem encontrar para assistir. A vovó da Beatriz. A Beatriz também. Quando ela começou a aplicar, que eu oriento, né, a maneira que eu ensino, a Beatriz falava, mas assim, não falava, construía frases longas, tantas palavras em 2 meses, sem terapias, ambas sem terapias. Apenas trabalhando em casa, dentro do imaginário, respeitando o tempo, com as motivações, né, com as ferramentas necessárias. É possível. E a criança, seu filho autista, ele vai estar no conforto do lar. Ele não vai estar num espaço diferente, como por exemplo, outra aluna minha, a Maria Madalena, o filho dela tem fobia, porque ele passou por um trauma e ele não suporta ficar dentro de sessões com a porta fechada, tudo fechado, ele tem fobia e ela desenvolve em casa. Mas talvez você pense assim, mas Sara, eu não tenho tempo, minha vida é um meu trabalho, é uma correria, é o tempo todo, eu não vou ter tempo eu prefiro levá-la na terapia, eu pago, enfim, pago plano de saúde para isso e eu não vou ter tempo, eu sei que eu não vou ter tempo.
mas é apenas um obstáculo que você mesmo está colocando na frente. Por quê? Como eu estava falando, por exemplo, né, da Monique, que é mãe solo, trabalha, então um projetista, tem vários projetos, e sem terapias ela está desenvolvendo a Abigail. Quem mais que eu comentei? A Lauana, já falei outras vezes, eu já fiz uma live com ela, né? Então, fazendo faculdade, estágios e mesmo assim trabalhando com o Afonso Henrique e várias outras mãezinhas, né? É possível. Por que é possível? Porque você não precisa, por exemplo, você pensa assim, Sara, mas deve dar muito trabalho, né? Deve dar um trabalho eu ajudar meu filho em casa, porque eu vejo lá nas sessões, tão trabalhoso, olha, ele fica de 1 a 2, 3, 4 horas fazendo as terapias. Não é preciso, não demanda tanto tempo assim. Por quê? Porque a forma de trabalhar com o seu filho é simples. Você precisa de pelo menos uma meia hora por dia. E aproveitar qualquer oportunidade, qualquer momento do seu dia é momento para você desenvolver o seu filho autista. Então vocês estão almoçando, ali é momento de você trabalhar a seletividade alimentar com ele, sobre conhecimento dos alimentos, temperatura do alimento, quente, frio, gelado, legumes, frutas. Nossa, dá para explorar muita coisa ali na hora da refeição, na hora do banho, na hora de escovar os dentes, na hora de dormir, na hora de acordar, na hora de ir para a escolinha, na hora de brincar, na hora de juntar os brinquedos, enfim, quando vocês saem para ir em algum local, mercado, o shopping, ou até mesmo um parquinho, ou na casa da vovó, qualquer momento, é momento para você desenvolver. Você precisa apenas de conhecer as ferramentas. E várias eu já tenho comentado aí nos meus vídeos, né? Sobre o não, sobre como direcionar, sobre o mundo imaginário. São ferramentas que você pode ir aplicando. Primeira coisa é mudar o seu olhar para o seu filho autista. Então, você lembrei agora, conversando com a Rosineide no plantão Formiguinha hoje, ela me disse, Sara, sabe o que o neurologista falou para mim? Falou, vó, você tem sido a melhor terapeuta da sua neta. Ela falou toda orgulhosa, e eu fiquei tão contente, tão feliz. Por quê? Porque quando eu tive o diagnóstico de autismo do meu filho Henrique, o que eu ouvi do médico? Quando ele me deu o laudo e o diagnóstico, ele olhou bem para mim e me disse assim, eu já falei isso várias vezes, né? Vocês devem estar cansada de ouvir, mas sempre tem alguém por aqui que é a primeira vez que vai ouvir. Você deve ser a melhor médica do seu filho e a sua família a melhor terapia. Foi isso que o médico me disse. E é verdade, e é o que tem sido. Para os meus filhos, nunca funcionou terapias, nunca. Mas funcionou sim, eu trabalhar o desenvolvimento com eles em casa, em cada situação, cada momento, você não perde um momento. Por isso que o seu filho se desenvolve mais rápido. Por quê? Ele não vai não vai ser trabalhado apenas aquele horário ali uma vez na semana, 2 vezes, não só aquele, que seja. Tem mães que o filho faz terapia todos os dias, de segunda a sexta. Mesmo assim, ele passa mais tempo com você do que naquelas terapias. Então, você tem mais oportunidade de trabalhar, de desenvolver o seu filho autista, né? De uma forma prática, de uma forma simples, com aquele amor incondicional de mãe, respeitando o tempo do seu filho, respeitando os limites dele, né? As suas hipersensibilidades, não olhando para o seu filho autista, agora eu tive diagnóstico de autismo, meu mundo acabou, nossa, meu mundo virou de perna para baixo, o que eu faço da vida, e agora? Não, olhe para o seu filho como um presente que você recebeu. E esse presente precisa ser lapidado, trabalhado. É isso. E tenha certeza, se você é mãe de um autista, se você é mãe de um filho autista, portanto, você é mãe de um filho especial. Se você é mãe de um filho especial, você é uma mãe especial. Você ganhou esse presente porque você é especial. Senão você não estaria nas suas mãos. Estaria nas mãos de uma outra mãe. Mas se está nas suas mãos, se caiu esse presente nas suas mãos, é porque você é uma mãe especial. Por isso você ganhou um filho especial. E esse filho especial vai te mostrar um lado especial da vida, um lado diferente, vai te ajudar a desenvolver um novo olhar.
E você vai entender que pelos olhos do autismo do seu filho, você vai descobrir um mundo sem malícia, sem maldade, mas um mundo de sinceridade, um mundo de respeito, de mais amor, de mais compreensão. É esse o mundo do autismo. Se o seu filho ainda não está apresentando esses sinais, esses comportamentos para você, é porque ele está sofrendo gatilhos que estão deixando ele frustrado, indignado, revoltado, com raiva, com medo, com insegurança, e ele está apresentando esses comportamentos. Mas acredite, você pode, é possível, principalmente quando você utiliza como suporte, como auxílio para você colocar tudo isso em prática, a terapia floral. Porque naquilo que você acha muito lindo, ai que lindo, né? Aquela mãe tem tanta paciência com o filho autista, eu não consigo. Então tem a terapia floral para te ajudar a praticar aquilo que você sabe, mas você não consegue colocar em prática. É muito forte. Talvez por causa do estresse que você está passando, né? Os momentos difíceis, de angústia, de outros problemas que você também tem, familiares. Então, isso está te deixando nessa condição emocional que você se encontra. E a terapia floral te ajuda a lidar com o seu filho de uma forma mais leve e que ele coopere também com você, com os comportamentos dele, se tornando mais calmo, mais tranquilo. Favorece você trabalhar com ele e vocês conseguem levar uma vida normal. Porque um dos pavores de quem recebe um diagnóstico de autismo é: pronto, agora eu vou passar a minha vida levando esse meu filho para baixo, para cima em terapias, não posso mais ter uma vida social normal. É possível você levar uma vida social normal. O que é esse normal? O que é normal? É você poder sair de casa e ele não ter uma crise nervosa. Você ir ao mercado com ele e ele saber esperar, não só saber, porque às vezes ele sabe, mas ele não consegue. É conseguir esperar para passar na fila do caixa. É respeitar os limites, é aceitar os seus direcionamentos, é ele poder frequentar a escola, ter uma boa interação na escola, é vocês poderem ir a qualquer lugar e o seu filho ter um comportamento de uma criança calma, tranquila e bem direcionada, que as outras pessoas vão olhar e vão dizer: uau, mas ele nem parece autista. Por que nem parece autista? Que essas pessoas entendem que uma criança autista é aquela que grita, né, que é agressiva, que não fala, que não obedece, que tem crises nervosas, que faz birra, que não tem controle. Eles entendem que é esse o autista. E aí eles olham para o seu filho, que você fala que tem diagnóstico de autismo. Mas eles olham uma criança calma, né? E você sai com ele para qualquer lugar, sem problemas, interagindo, eles chegam a duvidar até que o seu filho seja autista. Mas tá tudo bem, não importa o que eles acham, o que eles pensam, o que importa é você ter qualidade de vida, ver o seu filho bem, né? O seu filho dormindo bem, não sendo agitado, mas tranquilo, calmo, facilitando o seu desenvolvimento com ele. Meu filho tem 4 anos e é não verbal. Faz 3 horas de terapia por semana. Na escola está indo bem, mas na terapia tem chorado muito. Não deveria ser assim, né, Line? Olha só, na escola ele está indo bem. E por que nas terapias ele tem chorado muito? O que será que está rolando lá dentro das terapias? E sabe o que? Os autistas têm memória fotográfica. Que é isso? Registrou, não esquece. E aí, quando ele passa por alguma situação que o faz lembrar de algo semelhante que ele passou lá atrás, algum gatilho vem como flashes na mente dele, situações que ele já passou lá atrás. E aquilo causa uma desarmonia, um desequilíbrio, um estresse, uma desregulação, e ele pode ter uma crise nervosa. Então, tudo que acontece de traumático, de ruim, o seu filho como se ele tirasse foto, sabe, de cada situação. Ele registra tudo. Uma memória fotográfica, memória de elefante. Não esquece mais. E ainda se não esquecesse, mas ficasse lá, né? Mas, bom, todos nós nunca esquecemos tudo que a gente vê em nossa mente, no nosso cérebro. Fica tudo no inconsciente, né? Tudo. Só que o autista, quando ele passa por uma situação semelhante, por exemplo, se ele passou ali na sessão de terapia, se ele teve medo de alguém forçando, obrigando ele, ou não tendo paciência com ele, quando
quando ele passar por situações semelhantes, que ele se sinta ameaçado, volta na mente dele toda essa recordação, toda essa lembrança. Melania. Oi, Melania, querida, tudo bem? Meu neto é calmo, nunca teve crises, felizmente. Fez 2 anos e não fala. Ele tem seletividade alimentar, gosta de ir na escolinha. Veja só, mas ele não fala. Já fez 2 anos. Já deveria estar... Ele faz terapias, Melanie? Miele, nossa, meu filho é muito nervoso e agitado. Miele, me conta aqui. E ele faz terapias? Porque hoje, principalmente o tema de hoje é: por que o seu filho autista faz terapias e é nervoso? Por que será? Principalmente o tema de hoje é esse. Sim, ele faz. Olha só. E ele ainda não fala. Quanto tempo será que ele faz de fono, né? Será que ele faz? Chega a fazer 1 ano já? Meses? Quantos meses será que ele faz de fono? Como eu estava comentando, né? Da Abigail, da Monique, menos de 2 meses e já está falando. O Afonso Henrique também, né? Com 3 meses já está falando. Uau, 1 ano? Ele já poderia estar falando? Já deveria estar falando. Com 1 ano, né, trabalhando com o seu neto, ele já poderia estar falando, não frases longas, porque a criança de 2 anos ainda, mesmo a criança de 2 anos que não seja autista, ela ainda não consegue construir histórias, frases muito elaboradas, né? Mas frases ele já deveria estar falando, né, com 1 ano de fome. Enfim, que bom que ele é calmo, né? Mas o resultado aí poderia ser muito melhor. E a mãe investe tempo, né? O resultado não vem. É uma pena. Oi, Núbia, a minha começou a fazer terapia agora, mas é muito quieta, né? Não é calma, não é tranquila. E sabe o que mais? Vou só dar uma pinceladinha aqui, porque se eu for me aprofundar aqui, nós vamos ficar mais 1 hora aqui. Mas normalmente, quando a criança fica agitada, né, não para, não obedece ali as atividades da terapia, ou é nervosa, ou é irritada, o que os profissionais sugerem? Para as mães levarem de volta no neuro ou psiquiatra infantil, né, para ver uma medicação. Aí o que o médico faz? O médico vai indicar uma medicação, a criança vai começar a fazer o uso e nem por isso ela vai ficar mais calma, mais tranquila, menos agitada, dormindo melhor. E às vezes tem que tomar uma medicação mais forte, ou até mais de uma. E a terapia floral, ela não trabalha ali na mente, amortecendo. Não, ela vai trabalhar lá nos sentimentos, nas emoções. Como falamos no bate-papo de ontem. Por trás de comportamentos, existem porquês. E esses porquês podem ser sentimentos de insegurança, de medo, de frustração, de raiva. Enfim, tantos eles. Que medicação nenhuma resolve. Que medicações não alcançam o emocional. Mas a terapia floral alcança as emoções e os sentimentos. Por isso que pode acalmar a criança, né? Trazer tranquilidade para ela. Então, se a criança tem medo, ela vai tomar os florais do medo. Consequentemente, ela vai ficar mais segura, mais calma. Se ela está, por exemplo, hoje no Plantão Formiguinha eu falei com a Patrícia Moreira, né? Outra aluna minha lá de São Paulo. E o netinho dela nasceu um irmãozinho, um bebê. Então, os ciúmes, chamando atenção, tendo comportamento para chamar a atenção. Então eu instruí como ela dá muito amor, muito carinho para ele, segurança para ele se sentir amado por eles, que o irmãozinho não veio tomar o lugar dele, mas também quais florais ela trabalhar, né, com a insegurança, o medo, os ciúmes. Ciúmes são sentimentos também. Então a terapia floral ela favorece a gente trabalhar aquela necessidade da criança naquele momento. Minhas queridas, foi muito bom, muito especial de novo o nosso tempinho aqui juntas, né? E a gente vai se falando aí, né, pela internet afora. E a gente segue se falando, tá bom? Coloque em prática isso que eu tô orientando pra vocês vão ter resultado sim, tá? Beijo, beijo, beijo.